Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, versículo 11, do 11 até o 15. Agradeço ao pastor Gilvan pela oportunidade de estar pregando o evangelho. É uma bênção poder estar olhando para os irmãos aqui agora com saúde. Deus tem me guardado, Deus tem me protegido. Glória ao nome dele. Amém. Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 15. Amém. Tito vem depois de 2 Timóteo, antes de Filemon, ali no Novo Testamento mesmo. Amém. Vou ler aqui para os irmãos. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Irmãos, vamos ter mais um momento de oração, pedindo a graça de Deus. Querido Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra que foi lida, meu Deus. Deus, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de pregar essa palavra. Por isso eu peço, Espírito Santo, me usa, Deus. Me usa, Pai, para pregar o Evangelho, Deus. Para que as pessoas aqui venham, Pai, poder ser edificadas, Pai. Para que as pessoas aqui venham poder, Pai, ter o seu coração aquecido pela chama do Evangelho, Pai. Que ninguém, Deus, venha sair da mesma forma, mas que todos nós venhamos sair transformados, Deus. Eu peço, me usa, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Queridos, a palavra de hoje eu vou ministrar debaixo do título A Graça de Deus é o fundamento para uma vida santa. Amém? Irmãos, a carta de Paulo a Tito, ela foi escrita com o intuito de Paulo orientar o missionário Tito a como lidar com os problemas da igreja de Creta. E sabe o que logo de cara, estudando essa carta, me chamou a atenção? É que os teólogos afirmam que ela foi escrita no intervalo entre a primeira para a segunda prisão de Paulo. Observe só, irmão. Paulo havia acabado de ser liberto da sua prisão em Roma e já estava trabalhando para edificar a igreja de Deus. Paulo não tirou férias. Paulo não quis descansar. Paulo não quis mudar de profissão para ter um maior sossego. Paulo não quis mudar a mensagem do Evangelho. Irmãos, será que com a fé que nós temos hoje, a gente teria a mesma atitude? Será que quando o anticristo se levantar, como foi falado, e em breve ele vai se levantar, e então começar a grande perseguição contra os cristãos, será que nós vamos continuar fiéis à mensagem do Evangelho? Será que nós vamos continuar professando a nossa fé de forma pública? Então que Deus venha fortalecer a nossa fé, irmãos, e a gente venha poder absorver as mensagens de hoje para responder a essa sociedade, ao momento que nós vivemos hoje com fé, irmãos. Amém? Então, queridos irmãos, a igreja de Creta, como eu disse, ela estava sendo seduzida por falsos mestres, que estavam levando a igreja ao judaísmo, a doutrinas que escravizavam eles. Paulo ainda, quando a gente vai ler a carta de Tito, ele diz que essas pessoas estavam pregando por ganância, visando lucro. Isso é de se entender. A cidade de Creta, ela era uma cidade portuária. Ou seja, havia um grande comércio naquele local. As pessoas tinham uma certa estabilidade financeira. Então os falsos mestres já miraram naquela igreja com interesses escusos, querendo lucrar. Então observe, irmãos, essa calamidade. Perceba essa situação. A igreja estava abandonando o verdadeiro evangelho, seguindo doutrinas que os escravizavam e ouvindo a mestres que os roubavam. Diante dessa situação, irmãos, qual que foi a orientação de Paulo ao missionário Tito, que era o responsável por cuidar dessa igreja? Eu quero te convidar, irmão, a continuar com a Bíblia aberta aí e ler o capítulo 2, versículo 1 da carta de Paulo a Tito, onde vai dizer assim, ó: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amém? Essa foi a dica de Paulo para Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, só existe uma forma de sarar a igreja, que é com o evangelho. Só existe uma forma de libertar o cativo, irmãos,
é com o evangelho da graça. Só tem uma forma, irmão, uma forma de tirar as ovelhas das mãos dos mercenários. É com o evangelho da graça de Deus. É com a sã doutrina, irmãos. Não tem mais. É a única forma, irmão. Perceba aqui que Paulo não diz para Tito discutir, debater ou desafiar os falsos mestres, mas pregar a verdade à igreja. Tem que focar na palavra de Deus, tem que botar a palavra de Deus em primeiro lugar. A única forma de guiar a igreja de Deus à verdade é através da palavra de Deus. Para exemplificar isso, irmãos, existe uma história de um homem que foi perguntar a um banqueiro que era especialista em identificar notas falsas. E ele perguntou qual que era o critério dele para identificar as notas falsas. O banqueiro falou assim, ó: eu não sou especialista em notas falsas. Eu sou especialista em notas verdadeiras. Eu conheço as notas verdadeiras, por isso eu identifico as falsas. É a mesma coisa ocorre conosco, irmãos. Para a igreja não ser seduzida pelos falsos mestres, para a igreja não estar sofrendo através de doutrinas que os escravizam, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a sã doutrina, meus irmãos. Caso nós aqui hoje queiramos ser uma igreja profética, irmãos, uma igreja que é revestida dos dons espirituais, uma igreja que tem a revelação de Deus, nós precisamos pôr a palavra de Deus em primeiro lugar. Aleluia! Irmãos, a igreja estava sofrendo e o que Paulo diz é prega a sã doutrina, irmãos. É isso que a gente tem que botar em primeiro lugar na nossa vida. Se você quer ser santo, foca na palavra de Deus. Se você quer revelação, foca na palavra de Deus. Se você quer que os seus planos prosperem, foca na palavra de Deus. É ela que nos dá o alicerce para isso. Perceba que Paulo está dizendo para isso, prega a sã doutrina. Perceba, irmão, a importância disso. É por isso, meus irmãos, que o salmista vai dizer em Salmos 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Aleluia, irmãos. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Glória ao nome de Jesus. Amém, irmãos? No entanto, meus irmãos, Paulo não diz que Tito deveria apenas pregar a palavra de Deus, que estava tudo resolvido, que todos os problemas teriam sido solucionados. Eu gostaria que você observasse aí na sua Bíblia, Tito, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, porque Paulo ainda complementa o que ele vai dizer. Paulo diz mais, ele diz assim, ó: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Irmãos, perceba isso aqui, ó. Não basta falar, mas tem que fazer. Não adianta, irmãos, a gente pregar e não praticar. É como diz aquela famosa frase: o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Então, para que Tito a igreja viesse ouvir a Tito, ele não devia apenas pregar, mas ele deveria também viver de forma coerente com o que ele estava pregando. A mesma coisa acontece conosco, irmão. Se a gente quer impactar uma geração, fazer com que as pessoas venham a Cristo e se rendam ao único e verdadeiro Salvador Jesus Cristo, não basta apenas pregar, mas nós temos que viver de forma coerente com o que a gente está pregando, irmãos. Aleluia! É isso que o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 2, versículo 12. Perceba que isso vem em completo, de forma alinhada com o que a gente está falando aqui hoje. Olha só o que diz Pedro: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Amém? Queridos, tem também uma frase famosa que diz assim, ó: pregue o evangelho a todo tempo e, se necessário, use palavras. Aleluia! Sabe o que tem de interessante nessa frase, irmãos? É que ela dá uma ênfase na importância do testemunho cristão, a importância de nós vivermos de forma coerente com a palavra de Deus. Amém? E isso, infelizmente, hoje tem sido muito negligenciado. Para que a igreja de Creta ouvisse a verdade e abandonasse a mentira, Tito tinha que pregar, mas não só pregar, ele tinha que pregar e viver de acordo com a verdade. Então, irmãos, é nesse contexto que se enquadram os versículos que a gente leu no início.
A igreja estava ali sendo seduzida por falsos mestres, e para que a igreja viesse abandonar esses falsos mestres e voltar ao evangelho, então Tito teria que pregar a verdade e viver de acordo com a verdade. Então, nesses versículos que nós lemos no início, é onde Paulo ele vai dar os fundamentos para que toda a igreja viesse viver dessa forma coerente. Tanto a igreja que tinha abandonado o evangelho, quanto o pregador, o missionário Tito. Então, é desse contexto que surge o título da mensagem. A graça de Deus é o fundamento para uma vida santa. O que Paulo vai argumentar aqui, que a única forma da igreja viver em santidade é através do conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Gostaria de te convidar, primeiro ponto, a manifestação da graça de Deus, a ler comigo novamente o versículo 11. Vamos ler? Diz assim o versículo 11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Irmãos, então a gente só pode ter uma vida santa porque a graça se manifestou. Amém? Essa graça, irmãos, ela se manifestou como se fosse um sol brilhando sobre aqueles que viviam nas regiões da sombra da morte, sobre mim e sobre você. Irmãos, essa graça ela se manifestou quando Jesus nasceu numa estrebaria, quando ele cresceu numa carpintaria e quando ele morreu numa cruz. Aleluia, irmãos, a graça se manifestou. Irmãos, a palavra graça, ela significa favor e merecido. E é favor e merecido porque é justamente isso, nós não merecíamos. Na verdade, irmãos, nós merecíamos era a condenação eterna no inferno por causa dos nossos pecados. Mas, irmãos, por causa do amor de Jesus, hoje nós obtemos a salvação. Aleluia, irmãos. E tudo isso só foi possível porque a graça se manifestou, irmãos. É por isso, irmãos, que há esperança para nós. A graça se manifestou. Deus decidiu fazer alguma coisa. Perceba que se a graça não tivesse se manifestado, estávamos todos perdidos. Mas partiu de Deus, irmãos, o primeiro passo para a nossa salvação. Aleluia. Então, irmãos, nós podemos viver em santidade, porque a graça se manifestou. Irmãos, o segundo ponto que eu gostaria de ler com os irmãos é a extensão da graça de Deus. Ainda está no versículo 11. E diz assim, ó: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia, irmãos. Perceba que Cristo não escolheu os melhores, os mais ricos, os mais talentosos. Irmãos, nós aqui, os mais mal acabados dessa sociedade, encontramos graça aos olhos de Deus. Aleluia, irmãos. Talvez, irmãos, você não seja bem quisto na sua família, seus amigos te abandonaram, não tem você com muita estima, mas Deus escolheu você. Mas Deus decidiu morrer por você, irmãos. Olha só que mensagem sobrenatural, irmãos, que mensagem maravilhosa. Nós hoje podemos ter uma vida santa porque a graça se manifestou, e se manifestou para nós, para todos os homens. Se você veio aqui hoje, irmãos, com um coração com o desejo de conhecer a Cristo, Ele vai se manifestar a você, porque Ele se manifestou a todos os homens, não só a alguns, mas a todos os homens, irmãos. Há esperança para mim, há esperança para você, porque a graça se manifestou a nosso favor. Aleluia. Irmãos, eu vou ser breve, hoje a gente tem a ceia do Senhor ainda. Terceiro ponto, meus queridos, a pedagogia da graça de Deus. Ou seja, o que a graça de Deus nos ensina. Gostaria de ler com vocês novamente o versículo 12 e o versículo 13. Vamos ler, irmãos. Diz assim, ó: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Queridos, esse texto aqui vai dizer que pelo menos a graça nos ensina três coisas. A primeira coisa, está ali no início do versículo 12. A graça de Deus nos ensina a renegar o mal. Perceba que o versículo 12 começa dizendo: renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, a graça nos ensina a abandonar o pecado. Irmãos, aqui já tem um ponto a ser falado. Hoje em dia, existem muitos métodos de evangelização e missão que são não bíblicos.
Porque eles falam sim da fé no Salvador dos pecados, mas não da abdicação do pecado. As pessoas chamam as pessoas a vir a Cristo da forma como estão. E isso é maravilhoso. Deus chama todos ao Evangelho. Deus chama todos à salvação. Políticos, prostitutas, ladrões, gulosos, todos. Deus chama todos à salvação. Deus chama todos a ter comunhão consigo mesmo. No entanto, o mesmo Deus que chama é o Deus que transforma. E é esse ponto, irmãos, que muitas vezes é deixado de lado. As pessoas não pregam essa parte, a necessidade de haver arrependimento, a necessidade de haver transformação de caráter, de transformação de conduta, irmãos. A graça se manifestou com o objetivo de renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, a graça nos ensina a abandonar o pecado. Se existe uma graça aí fora que diz que é possível ser salvo sem abandonar o pecado, não é essa graça que Paulo está falando aqui, irmãos. Não é essa graça. Amém? E queridos, percebam outro ponto interessante, e esse ponto é libertador. Principalmente para mim. Quando eu entendi esse ponto aqui em específico, a minha vida como um cristão, ela deslanchou, irmãos. Perceba que o que faz o crente abandonar o pecado não é a lei, não é o esforço humano ou qualquer tipo de artimanha humana. O que o texto diz é que a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade. Não é a lei que nos ensina a abandonar o pecado, é a graça de Deus. Irmãos, quando você entende isso é libertador. Quando você entende que não depende da força do seu braço, das suas artimanhas, do teu intelecto, mas a santificação plena, a plena libertação do pecado só vem através do Evangelho da Graça, só vem através do Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia! Santificação é o resultado de alguém que entendeu a graça e permitiu que o Espírito Santo agisse através da sua vida. Amém? Eu gostaria de ler com vocês Romanos 8, 1 ao 4. Eu não vou pedir para os irmãos abrir para a gente ganhar mais tempo, mas eu acredito que o irmão vai projetar ali. Romanos 8, 1 ao 4. Diz assim, ó, no final do culto, se os irmãos quiserem, eu posso passar todos os versículos para os irmãos. Diz assim, ó: portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o que santifica o homem, o que purifica o homem, não são as obras da lei, mas é o Espírito de Deus, através da sua graça. Amém? Irmãos, aqui na pedagogia da graça, a segunda coisa que a graça nos ensina a praticarmos o bem. Ali em Tito, versículo 12, diz que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, irmãos, não adianta não praticar o mal. A gente tem que fazer o que é bom, a gente tem que fazer o certo, irmãos. Amém? A graça de Deus nos salvou com o intuito de que nós íamos praticar as boas obras. Deus nos chamou para transformar a sociedade. Não para só não atrapalhar a sociedade, mas para transformar a sociedade através da pregação do Evangelho e das práticas das boas obras. Por isso que a graça nos ensina a viver no presente século sensata, justa e piedosamente. E como que a gente transforma a sociedade vivendo de forma justa, piedosamente? É, irmãos, quando a gente entrega uma cesta básica, é quando a gente ora por alguém, é quando a gente pega alguém, vai visitar, irmãos, faz uma doação. As boas obras, irmãos, é o que a graça nos ensina a fazer. Ou seja, ela nos ensina não a somente abandonar o pecado, mas a fazer o bem, a fazer as boas obras. Amém? É o que o nosso Senhor Jesus também disse para nós, irmãos. Lá no Sermão do Monte, o Senhor disse, Mateus 5, versículo 16. Olha só: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Aleluia. Terceiro ponto que a graça nos ensina, está no versículo 13, irmãos. A graça nos ensina a aguardarmos a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim o versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória
do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, no versículo 11, o apóstolo Paulo falou da manifestação da graça. Mas agora ele está falando da manifestação da glória de Deus. Cristo Jesus, quando ele veio, irmãos, ele veio em graça. Ele veio de certa forma como um rei, mas ele veio como um rei na dimensão espiritual. Ele veio como um rei para a sua igreja, ele veio para perdoar os pecados. Mas ele vai voltar, irmãos, como um rei. E como um rei de forma física e material. O seu trono será lá em Jerusalém. E ele vai governar todas as nações, irmãos. Aleluia! A palavra de Deus diz que haverá justiça plena quando Cristo Jesus reinar aqui na terra. Não haverá mais choro, nem pranto, porque todas as coisas vão ter passado. O próprio Senhor Jesus fisicamente enxugará do seu rosto toda lágrima, irmão. Não haverá mais dor, porque Cristo vai voltar. E a graça de Deus nos ensina isso, nos ensina a aguardar essa esperança, essa manifestação da glória à volta de Jesus. E aguardar essa volta de Jesus gera em nós santificação, gera em nós transformação de caráter. É o que diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 em diante. Eu vou ler para os irmãos aqui. E observem como que aguardar a manifestação da glória, aguardar a segunda vinda do Senhor, transforma a vida no aqui e no agora. Gera santificação. Se o texto está sendo projetado, os irmãos podem acompanhar comigo. Diz assim, ó: entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia o céu desaparecerá como um barulho espantoso, e tudo o que há no céu será destruído pelo fogo. Os habitantes da terra e as suas obras também serão atingidos. Desde que todas essas coisas vão ser destruídas, de que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem ser pessoas que levem uma vida pura e dedicada ao serviço de Deus. Vocês devem esperar e apressar a vinda do dia de Deus, pois com essa vinda o céu será destruído e pelo fogo, e tudo que nele há se derreterá com calor. Nós, porém, de acordo com a promessa de Deus, esperamos por um novo céu e por uma nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia, irmãos! Aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus gera em nós santificação. E a graça nos ensina isso. Irmãos, último ponto é a operação da graça de Deus. De que forma esperar essa vinda do nosso Senhor Jesus gera em nós santificação? Como é que isso acontece? É uma operação. E está ali no versículo 14, irmãos. Segundo Tito 2,14, diz assim, ó: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina, nos lembra, é do presente da graça. Amém? O presente da graça. Observe como é que começa o versículo 14: o qual a si mesmo se entregou por nós. Irmãos, relembrar isso gera santificação na nossa vida. Relembrar que o nosso Senhor Jesus se entregou na cruz por mim e por você gera uma transformação de caráter na nossa vida. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei eterno, veio aqui na terra e se entregou por mim e se entregou por você, meu irmão. É o que o próprio Senhor Jesus disse em João 10, 17 e o 18. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e para retomá-la. O nosso Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. E relembrar isso gera santificação. Irmãos, hoje nós vamos ceiar. A ceia é justamente isso. É relembrar a entrega do nosso Senhor Jesus Cristo. Relembrar isso gera em nós transformação, santificação, mudança de vida. Se todo dia, irmão, você se levantar da sua cama e se lembrar que Cristo se entregou por você, você vai viver um dia em santidade, irmãos. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que esses versículos nos ensinam é o propósito da graça. É ali a parte B do versículo 14, onde vai dizer: a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Amém? Perceba aqui que há um propósito à graça. E é um propósito tanto negativo como um propósito positivo. Negativo, irmãos, no sentido de fazer com que nós deixamos de fazer alguma coisa.
Está ali no início do versículo, onde diz, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Ou seja, a graça, ela tem o intuito de remir-nos de toda iniquidade, fazer com que nós paramos de pecar. A graça, ela não serve para que pecadores sejam salvos, mas para que os pecadores deixem de cometer pecados. Não para que pessoas que cometam pecados sejam salvos, mas que, salvando essas pessoas, elas deixem de cometer o pecado. E tem um propósito positivo, irmãos. Tem um negativo, mas tem um positivo, que é purificar-nos para nos transformar num povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Então Deus nos chama para isso, para sermos um povo exclusivamente seu. Perceba, irmão, que Deus não quer te dividir com ninguém. Ele te chamou para ser um povo exclusivamente seu. Irmãos, nós professamos a nossa fé numa religião monoteísta, ou seja, afirmamos que existe um só Deus, que nossa adoração deve ser dada ao único Deus que existe, Jesus Cristo. Mas na prática, irmãos, muitas vezes nós vivemos como politeístas, como pessoas que acreditam e servem a vários deuses. Nós dividimos a nossa adoração, o nosso tempo, a nossa dedicação a Deus, mas também ao nosso trabalho, também ao nosso emprego, ao nosso carro, à nossa casa, e acabamos idolatrando essas coisas, e não ao único Deus. Mas aqui o texto é claro: Deus quer um povo exclusivamente seu, Ele não quer te dividir, irmãos. Amém? Por fim, irmãos, último ponto, terceiro lugar, o resultado da graça de Deus: um povo exclusivamente seu, zeloso por boas obras. Aleluia! A graça nos ensina isso, a praticarmos as boas obras. Amém? Deus nos chamou para isso, a prática das boas obras. Ninguém é salvo, irmãos, pelas obras, mas os salvos, eles praticam boas obras. Ninguém vai poder chegar no céu e falar: me deixa entrar aí porque eu preguei, eu orei, eu fui na igreja, eu dei o dízimo. Não, porque eu ajudei as pessoas. Vão falar: não, isso aqui é insuficiente. O seu nível de justiça não atingiu o necessário para entrar no céu. O nível de justiça aqui é de Cristo para cima. Não tem como ser menos santo que Ele para entrar no céu. Só pode entrar no céu aqueles que receberam o Evangelho da graça, Jesus Cristo, os méritos de Cristo sobre a sua vida. Então, a salvação, ela não é pelas obras, mas perceba que nós não somos excluídos de praticar as boas obras. Não, Deus quer que nós venhamos a praticar as boas obras. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, para encerrar, só vou falar mais esse versículo. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, perceba que o que esse versículo está dizendo é que Deus nos criou com um único propósito, irmãos. É que nós venhamos praticar as boas obras. Deus te criou para que você viesse a viver em santidade, irmãos. Amém? E a graça, ela é o combustível que possibilita isso, irmãos. Às vezes as pessoas, elas ficam, irmãos, caindo em um pecado e não conseguem. Mas com o entendimento do Evangelho da graça, isso é possível, irmãos. Eu quero te convidar a se colocar de pé para a gente orar, irmãos. Para a gente orar, irmãos. Para que toda pessoa que hoje aqui está sendo acometida por um pecado que ela não está conseguindo vencer. Se tem algum pecado, irmãos, na tua vida que você não consegue vencer, que você cai e não consegue, hoje nós vamos orar aqui com entendimento, irmãos, do Evangelho, desses versículos, da graça de Deus. Você vai ser liberto em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar, irmãos, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, irmãos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra que foi pregada, Senhor. Obrigado pela Bíblia, Pai, pela palavra de Deus, pelos versículos que nós lemos aqui hoje, Pai. Porque nós entendemos, Pai, que é possível viver em santidade, Pai. Mas que isso não é possível através da força do nosso braço, do nosso intelecto. Mas, Pai, através do poder que flui do Espírito Santo, Pai. E eu peço que esse poder entre, Pai, em cada coração que está aqui, Pai. Deus, toque em cada pessoa, meu Deus. Se tem alguém aqui entre nós, Pai, que sofre
sofre por conta de um pecado não confessado, Pai. Um pecado, Deus, que ela não consegue vencer, Pai. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, com Teu Espírito Santo, renova aqui cada pessoa, Pai. Toca no coração dela, Deus. Coloca, Deus, a chama do Teu Espírito Santo no coração dessa pessoa e purifica, Pai, e santifica, Pai. Assim como o Senhor purifica o ouro com fogo, purifica cada pessoa, cada membro que está aqui, Pai, com o Teu Espírito Santo, Pai. Deus, que este entendimento do Evangelho da Graça venha ser um combustível, Pai, para a santificação de cada irmão aqui, Deus. Que as pessoas venham compreender que ninguém aqui vai ser salvo pela sua conduta, Pai, mas que o Espírito Santo transforma a nossa conduta, que o Espírito Santo muda a nossa vida. Então, Pai, toca em cada coração, derrama o Teu Espírito Santo, uma porção ainda maior, Pai, e sela essa palavra em cada coração, para que cada pessoa venha sair daqui transformado, mudado, em nome de Jesus. Toma meu